Amados, desejo que a paz eficaz e o maravilhoso presente da graça adquirida através da cruz por Cristo Jesus, dando Ele mesmo fim à cláusula que prendia sobre a morte, e morte espiritual àqueles para quem Deus antes predestinou, e os preparou para a salvação da alma, sim, a esses escolhidos, todos quantos ouvirem essa mensagem sejam despertados pelo Santo Espírito através da exposição genuína da Palavra de Deus para essas dádivas. Amém. O tema da sessão de hoje é um trecho do livro Oração Eficaz, por Charles Spurgeon. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Jó 23 versos 3 e 4. Em sua mais extrema aflição Jó clamou ao Senhor. O supremo desejo de um aflito filho de Deus é uma vez mais, ver a face de seu Pai. Sua primeira oração não é, ah, se eu pudesse ser curado da enfermidade que agora enche meu corpo de chagas. Nem, ah, se eu pudesse ver meus filhos trazidos de volta das profundezas da morte e as minhas propriedades mais uma vez reavidas das mãos do espoliador, mas seu primeiro e mais profundo clamor é o ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, aquele que é o meu Deus, e pudesse chegar ao seu tribunal. Os filhos de Deus correm para casa quando chega a tempestade. É instinto natural de uma pessoa salva buscar abrigar-se de todos os males sob as asas do Senhor. Aquele que fez de Deus o seu refúgio, poderia servir como título para um verdadeiro cristão. Um hipócrita, quando sente que foi afligido por Deus, se revolta contra a aflição e como um escravo que foge de seu mestre que o açoitou, o mesmo, no entanto, não acontece com um verdadeiro herdeiro do céu. Ele beija a mão que o castigou e busca abrigar-se da vara no seio do mesmo Deus que lhe havia repreendido. Você perceberá que o desejo de ter comunhão com Deus se intensifica devido terem fracassado todas as outras fontes de consolação. Quando Jó viu seus amigos pela primeira vez à distância, talvez ele tenha alimentado a esperança de que a ternura deles e seus conselhos bondosos trouxessem de alguma forma alívio sobre toda aquela situação, mas logo depois que eles falaram ele clamou com amargura, e todos vós sois consoladores molestos. Eles puseram sal em suas feridas, agravaram sua tristeza, e aumentaram censuras acrimoniosas ao amargor de suas aflições. No calor do sorriso, anteriormente eles desejaram se aquecer, porém agora se atrevem a duvidar da sua reputação da forma mais injusta e ingrata. Assim sendo, o patriarca volveu-se de seus amigos pessimistas e olhou para o trono celestial, do mesmo modo que um viajante se volta do seu cantil vazio, indo às pressas para o poço. Ele descarta as esperanças terrenas e exclama, vá, se eu soubesse onde encontrar meu Deus. Nada nos ensina melhor quão precioso é o Criador, do que a percepção da futilidade de tudo o que nos cerca. Quando você se sente terrivelmente afligido pelo juízo, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, maldito o homem que confia em si mesmo, então você fruirá indizível da doçura desta segurança divina. Bem-aventurado aquele cuja confiança está no Senhor e cuja esperança é o Senhor, afastando-se com desdenhoso amargor dos favos da terra, onde não encontrou mel, e sim afiados aguilhões, você se regozijará naquele cuja palavra fiel é mais doce do que o próprio mel. Podemos observar ainda que, embora um bom homem se dirija apressadamente a Deus quando em problemas, e corra velozmente por causa da falta de bondade de seus amigos, muitas vezes a alma redimida é privada da confortável presença de Deus. Esta é a pior de todas as tristezas. O clamor neste texto é um dos gemidos mais profundos de Jó, muito mais profundo do que qualquer outro que tenha surgido por causa da perda de seus filhos e propriedades. Vá, se eu soubesse onde encontrar meu Deus. A pior de todas as perdas é perder o sorriso do meu Deus. Já experimentou, então, algo da amargura do clamor de seu Redentor? Oh Deus meu, por que me desamparastes? A presença de Deus está sempre com o seu povo, em certo sentido, quanto a sustentá-lo secretamente, mas sua presença manifesta eles não gozam constantemente. Assim como a esposa no Cantares de Salomão, eles buscam seu amado pela noite sobre sua cama, procuram-no mas não o acham, e embora se levantem e perambulem pela cidade não podem encontrá-lo. E esta pergunta pode ser feita ansiosamente a todo instante: tendes visto aquele a quem minha alma ama? Você pode ser amado por Deus e não ter consciência desse amor em tua alma. Você pode ser tão querido ao seu coração como o próprio Jesus Cristo e, no entanto, momentaneamente ser abandonado por Ele, assim como num breve momento de ira Ele pode esconder-se de você.
Mas, nessas ocasiões o desejo da alma crente aumenta em intensidade devido à luz de Deus ter lhe sido retirada. Ao invés de dizer orgulhosamente, bem, se ele me deixou então terei que passar sem ele, e se não posso ter sua confortadora presença devo lutar da melhor forma possível, a alma exclama, e não, é a minha própria vida, preciso ter o meu Deus. Pereço, atolo-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé, e nada a não ser o braço de Deus pode me libertar. A alma agraciada se empenha com zelo redobrado para encontrar a Deus, e envia aos céus seus gemidos, súplicas, soluços e suspiros com mais frequência e mais fervor. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo! Distância ou fadiga não são nada, se a alma somente soubesse para onde ir, logo percorreria a distância. Ela não faz nenhuma exigência acerca de montanhas ou rios, mas promete que se soubesse, chegaria mesmo até ao seu tribunal. Minha alma em seu desejo ardente quebraria paredes de pedra ou escalaria as ameias dos céus para alcançar seu Deus, e embora existisse 7 infernos entre eu e ele, mesmo assim, encararia as chamas se apenas pudesse alcançá-lo. Nada me desanimaria se tivesse esperança de, ao final, permanecer em sua presença e sentir o delírio do seu amor. Esse me parece ser o estado mental no qual Jó proferiu as palavras que estamos considerando. Mas não podemos parar neste ponto. Parece que o alvo de Jó em desejar a presença de Deus era para que pudesse orar a ele. Jó havia orado, porém queria sentir-se na presença de Deus. Ele desejava suplicar ante alguém que o ouviria e o ajudaria. Ansiava ardentemente expor o seu caso diante do juiz imparcial, diante da face do Deus todo-sábio, e passando das cortes inferiores, onde seus amigos emitiram juízo injusto, ele queria apelar para o Tribunal Superior de Justiça, o Alto Tribunal do Céu. Lá, segundo ele, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Neste último versículo citado, Jó nos ensina como ele almejava suplicar e interceder diante de Deus. De certa forma, ele nos revela os segredos do seu íntimo e nos mostra a arte da oração. Aqui somos incorporados ao grêmio dos suplicantes, é-nos mostrado a arte e o mistério da súplica, aqui se nos ensina a abençoada ciência e habilidade da oração, e se nós nos tornarmos aprendizes de Jó, e se pudermos receber uma lição do seu mestre, poderemos adquirir bastante habilidade para interceder diante de Deus. Há uma ideia popular de que a oração é uma coisa muito fácil, uma espécie de atividade comum que pode ser feita de qualquer forma, sem nenhum cuidado ou esforço. Alguns pensam que somente é necessário pegar um livro, utilizar certo número de palavras atraentes, e assim terá orado, podendo então guardá-lo novamente. Outros supõem que usar um livro é coisa supersticiosa, e aquilo que se deveria fazer é repetir uma série de frases improvisadas, frases essas que viriam à mente de súbito como uma manada de porcos ou uma matilha de cães, e uma vez tendo-as pronunciado com certa atenção, pronto, a oração foi feita. Ora, nenhum desses modos de orar foi adotado pelos santos do passado. Parece que eles pensaram muito mais seriamente sobre oração do que muitos pensam em nossos dias. Parece ter sido algo importantíssimo para eles, um exercício constantemente praticado, no qual alguns deles atingiram grande eminência e foram, dessa forma, singularmente abençoados. Ceifaram grandes colheitas no campo da oração e descobriram que o propiciatório é uma mina de tesouros inimagináveis. Os santos do passado tiveram o costume de colocarem em ordem, como Jó, sua causa diante de Deus. Assim como um peticionário não vai a uma corte impulsivamente, sem antes pensar no que vai dizer, mas entra na sala de audiências com seu processo bem preparado, tendo também aprendido como deve se comportar diante da grande autoridade a quem vai apelar, da mesma forma é bom que nos aproximemos do trono do Rei dos Reis, tanto quanto possível, com premeditação e preparação, sabendo o que fazemos, qual a nossa posição e o que desejamos obter. Em tempos de perigo e aflição podemos correr para Deus da forma como estamos, assim como a pomba voa para uma fenda na rocha, mesmo que suas penas estejam arrepiadas, mas em tempos normais não deveríamos nos aproximar dele com o espírito despreparado, assim como uma criança não se aproxima do seu pai pela manhã sem antes ter lavado o rosto. Veja ali o sacerdote, ele tem um sacrifício para oferecer, porém não se apressa para o pátio dos sacerdotes a fim de picar o novilho com o primeiro machado em que puder pôr a mão. Pelo contrário, quando se levanta, lava seus pés na bacia de bronze, coloca suas vestimentas e se enfeita com seus trajes sacerdotais. Então ele se achega ao altar com sua vítima adequadamente dividida de acordo com a lei.
sendo cuidadoso em fazer de conformidade com o mandamento, mesmo em coisas simples tais como onde colocar a gordura, o fígado e os rins. Ele põe o sangue numa bacia, derrama-o num lugar apropriado aos pés do altar, não o jogando de forma que mais lhe agrade, e acende o fogo, não com chama comum, e sim com fogo sagrado retirado do altar. Atualmente todo este ritual foi superado, mas a verdade que ele ensinava permanece a mesma: os nossos sacrifícios espirituais devem ser oferecidos com santo cuidado. Deus nos livre de que nossa oração seja somente saltar da cama, ajoelhar-nos e dizer qualquer coisa que venha à mente. Pelo contrário, que possamos esperar no Senhor com santo temor e reverência. Veja como Davi orou quando Deus o abençoou: ele entrou na presença do Senhor. Compreenda isso. Ele não ficou de fora a uma certa distância, porém entrou na presença do Senhor e sentou-se, pois sentar-se não é posição errada para orar, ainda que critiquem contra isso, e uma vez sentado, calma e tranquilamente diante do Senhor, começou a orar. Todavia, ele não fez isso sem antes pensar na bondade divina. Dessa maneira chegou ao espírito de oração. Daí, pela assistência do Espírito Santo, abriu sua boca. Oxalá buscássemos mais frequentemente o Senhor desse modo. Davi se expressa da seguinte forma: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti, e vigiarei, ó Salmo 5 verso 3. Sempre lhes tenho explicado isso como significando pôr em ordem de batalha seus pensamentos tais quais homens de guerra, ou apontar suas orações como se fossem flechas. Davi não apanhava uma flecha para colocá-la na corda do arco e atirá-la em qualquer direção, mas tendo apanhado a flecha escolhida e a colocado na corda, ele se fixava no alvo. Olhava bem, para o círculo branco do alvo, mantinha seu olho fixo no mesmo, dirigia sua oração, então puxava o arco com toda a sua força e deixava a flecha voar. Uma vez em pleno voo, tendo ela deixado suas mãos, o que diz ele? Olharei para cima. Olhava para cima a fim de ver aonde a flecha foi e saber que efeito havia causado, pois esperava a resposta às suas orações e não era como muitos que raramente pensam em suas orações depois de as haverem proferido. Davi sabia que tinha diante de si uma obrigação que requeria toda a sua capacidade mental. Ele punha em ordem de batalha suas faculdades e partia para a obra de maneira esmerada, como alguém que cria na mesma e desejava obter sucesso. Deveríamos tanto orar cuidadosamente como orar cuidadosamente. Quanto melhor o trabalho, mais atenção ele merece. Ser diligente na sua loja e negligente no lugar de oração é nada menos do que blasfêmia, pois é uma insinuação de que qualquer coisa servirá para Deus, enquanto que o mundo deve ter o melhor de nós. Se alguém me perguntar qual a ordem a ser observada em oração, eu não darei um esquema como muitos têm feito, no qual a adoração, confissão, petição, intercessão e louvor estão arranjados numa sucessão. Não estou convencido de que uma ordem desse tipo tenha autoridade divina. Não é a ordem mecânica que estou me referindo, pois nossas orações serão igualmente aceitáveis, e talvez igualmente apropriadas, em quaisquer formas, posto que existem exemplos de orações, de todos os tipos, tanto no Velho como no Novo Testamento. A verdadeira ordem espiritual da oração parece-me consistir em algo mais do que um mero arranjo. É muito apropriado para nós sentirmos que agora estamos fazendo algo real, ou sentirmos que estamos nos dirigindo a Deus, a quem não podemos ver, porém que está realmente presente, a quem não podemos tocar ou ouvir, nem por meio de nossos sentidos perceber, a quem, entretanto, está conosco tão realmente como se estivéssemos falando com um amigo de carne e osso. Sentindo a realidade da presença de Deus, nossa mente será conduzida pela graça divina a um estado de humildade. Sentir-nos-emos como Abraão quando disse: "Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza." Assim sendo, não faremos nossas orações como garotos que repetem suas lições de forma rotineira, muito menos falaremos como se fossemos rabinos instruindo nossos alunos, ou como alguns fazem, com a aspereza de um assaltante parando alguém na estrada e obrigando-o a entregar-lhe sua bolsa, ou mais seremos humildes suplicantes, embora ousados, humildemente importunando a misericórdia mediante o sangue do Salvador. Não teremos a reserva de um escravo, mas a cândida reverência de uma criança, contudo não uma criança imprudente, impertinente, e sim uma criança obediente e dócil, orando seu pai, e portanto rogando sinceramente, com respeitosa submissão à vontade de seu pai.
quando sinto que estou na presença de Deus e tomo meu devido lugar ali, a próxima coisa que faço é reconhecer que não tenho direito algum àquilo que estou buscando e não posso recebê-lo, exceto como um dom da graça. Devo reconhecer também que Deus limita o canal através do qual me concede misericórdia, Ele o fará por meio do seu amado Filho. Portanto, quero me colocar sob a proteção do grande Redentor. Quero sentir que agora não sou mais eu que falo, mas Cristo fala comigo e que, enquanto suplico, faço através de suas chagas, sua vida, sua morte, seu sangue e seu ser. É dessa maneira que realmente alcançamos uma ordem na oração. Que maravilhosa leitura, bastante edificante, e por conta disso compartilhada aqui no canal com vocês inscritos, e não inscritos, pois o nosso desejo é de compartilhar a exposição genuína e legítima do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois temos plena ciência que é através dele que o Espírito de vida da parte do Senhor chamará aqueles escolhidos por Deus para a comunhão do corpo de seus filhos, o Salvador dos eleitos, pois ele mesmos, Cristo os introduzirá na glória no tempo oportuno a qual Deus determinou segundo sua perfeita e soberana vontade. É exatamente por isso que nós da equipe do canal Teologia Reformada rogamos a vocês que também como nós estão engajados e comprometidos com a vontade de Deus na exposição do Evangelho até aos confins do mundo que pedimos que compartilhem essa mensagem. Se quiserem curtir ou comentarem, fique à vontade, porém não deixe de compartilhar essa mensagem para colaboração não comigo apenas, mas com a exposição do Evangelho, para que o Espírito de Deus faça o trabalho dele a qual Deus o separou para isso. Muito obrigado, e saibam que nenhum trabalho no Senhor é vão. Amém. Deus abençoe a todos, até a próxima sessão.